Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante. Todas as empresas enquadradas no regime do Simples Nacional ou aquelas que pretendam estar no Simples Nacional em 2027 precisam tomar uma importante decisão agora em setembro de 2026. Mas antes de falar sobre essa decisão, eu preciso contextualizar um pouco sobre o que estamos falando. Desde 2025, nós aqui da Prime Advice estamos comunicando aos nossos clientes, trocando informações, passando orientações sobre todos os impactos da reforma tributária, sobre as mudanças que estão acontecendo. E agora, a gente está intensificando ainda mais essa comunicação e desde já eu preciso pedir que vocês participem cada vez mais desse processo conosco, lendo nossos materiais, assistindo nossos vídeos e interagindo com a nossa equipe, principalmente a nossa equipe fiscal, que está passando todas essas informações. É importante a sua participação nesse processo para que essa transição ocorra da maneira mais tranquila possível. Bom, falando sobre o assunto desse vídeo, uma das principais mudanças impostas pela reforma tributária é a criação do CBS e do IBS. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vem para substituir o PIS e a COFINS. Já o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ela vem para substituir o ISS e o ICMS. Mas nesse vídeo eu vou tratar exclusivamente da CBS, que entra em vigor em 2027. O IBS só vai começar a entrar em vigor a partir de 2029. Pois bem, o que isso interfere na prática para as empresas do Simples Nacional? Toda empresa, a partir de 2027, passará a pagar a CBS em substituição do PIS e da COFINS. As empresas do Simples precisam decidir de que maneira elas farão o recolhimento da CBS, por dentro do Simples Nacional ou por fora do Simples Nacional, que seria o chamado regime híbrido, quando a empresa está no Simples, mas recolhe o CBS por fora do Simples Nacional numa apuração completamente à parte. E qual que é a diferença prática? Quando falamos em recolhimento por dentro, estamos falando de como já é o Simples Nacional atualmente. A empresa continua pagando todos os seus impostos dentro da guia do Simples Nacional, o DAS. É uma opção mais simples do ponto de vista operacional, mas precisa ser analisada se é a mais vantajosa. Já no recolhimento por fora, o regime híbrido, a empresa continua sendo optante pelo Simples Nacional para os demais tributos, mas o CBS passa a ser apurado fora do DAS, seguindo a lógica do regime regular, ou seja, o CBS é recolhido com base na sistemática não cumulativa, ou de débito e crédito. A empresa passa a conceder crédito CBS para os seus clientes do regime regular. Esse modelo pode trazer uma apuração mais complexa, mas, em alguns casos, pode ser vantajoso, principalmente quando a empresa tem valores relevantes de compras, fornecedores, insumos, despesas que podem gerar crédito, ou quando o perfil de seus clientes exige que você transfira crédito do CBS para ele. O que precisa ser analisado? Recolhendo o CBS por dentro, você não toma crédito e não concede crédito para os seus clientes, e isso pode ser uma desvantagem comercial, principalmente se você vender para grandes empresas. O ponto focal nessa questão é que você não pode tomar uma decisão em recolher por dentro ou por fora do CBS, do Simples Nacional, com base somente em um fator. Precisa ser analisado um conjunto de informações. Por quê? Por exemplo, em alguns casos você pode constatar que a sua apuração por dentro é tributariamente mais vantajosa. Mas será que você fazendo dessa maneira e deixando de transmitir crédito para o seu cliente, você não pode ter uma descompetitividade comercial? Isso porque muitas empresas, grandes principalmente, já estão se movimentando e consultando os seus fornecedores, exigindo que eles transmitam crédito do CBS. Então, para você tomar essa decisão, precisa ser analisado um contexto geral. Por exemplo, se você tem muitas compras que podem te gerar crédito, se você tem muitas despesas que te geram crédito, se os seus clientes são pessoas jurídicas, do Simples Nacional, do presumido, do real, enfim, precisa ser tomada uma decisão com base em um conjunto de informações da realidade da sua empresa. Nos próximos dias, a nossa equipe do Departamento Fiscal vai abordar todos os nossos clientes do Simples Nacional, passando orientações e fornecendo uma planilha para ajudar você a calcular qual que é o regime mais vantajoso, se é o regime por dentro, se é o sistema híbrido, enfim. Nós estaremos junto com vocês nesse processo e, novamente, eu peço a colaboração de vocês, porque essa decisão precisa ser tomada de maneira muito planejada para que você não tenha nenhuma surpresa negativa no futuro. Eu faço adendo a outros dois pontos muito importantes. O primeiro deles é que essa opção, feita agora em setembro, ela vale para o primeiro semestre de 2027. Em 2027, se eu não me engano, em meados de março,
a empresa poderá e deverá fazer opção para o segundo semestre de 2027. Ou seja, a princípio, a opção do CBS, por dentro e por fora, ela é semestral. E o segundo ponto que eu chamo a atenção é que, embora a reforma tributária já esteja batendo na nossa porta, muitas mudanças já estejam acontecendo, o governo federal ainda não divulgou a alíquota oficial do CBS para quem apurar pelo regime regular. Ou seja, as empresas do Simples que optarem pelo regime híbrido por fora, as empresas do lucro presumido, as empresas do lucro real, ainda não sabem qual será a alíquota da CBS. O que existe é uma alíquota de referência que está sendo divulgada no site oficial do governo, que é de 8,4%. Então, nós temos trabalhado com este percentual, mas que ainda não é oficial, é apenas uma alíquota de referência. Precisa aguardar um comunicado oficial do governo, a divulgação de alguma legislação, alguma regulamentação, para a gente ter certeza de qual que será a alíquota do CBS. Pessoal, aqui na Prime Advice nós continuaremos estudando esse assunto, comunicando com vocês, mas até sendo repetitivo eu peço, participem conosco, interajam conosco, a gente precisa que vocês estejam ambientados a esse novo cenário. O que vocês precisarem, a nossa equipe vai estar à inteira disposição para ajudá-los. Contem conosco.